Então, eu sou Gabriele Garófalo, eu sou assistente social, sou voluntária do Gatos de Francisca. O Gatos de Francisca tem 32 anos, ele surgiu aqui, né, na área de Vila Isabel, através do trabalho da Dona Francisca, né, que era uma protetora que cuidava dos gatinhos que eram abandonados aqui no entorno. E depois foi feito um grupo, né, de amigos que começou a cuidar, né, cada vez mais, o abandono foi crescendo. E essas protetoras se uniram, né, essas amigas se uniram e começaram a cuidar desses gatos, né, que começaram a aparecer aqui e virou uma colônia, né? Infelizmente não existia castração, né, então esses gatos proliferaram aqui, muitos gatos mesmo, e elas preocupadas com isso começaram a desenvolver um projeto, né, para evitar que esses gatos, o número de gatos aumentasse. Então elas começaram não só alimentar, né, mas cuidar desses gatos aqui desse entorno. A história começou com o seu João, né? Ele era um senhor que trabalhava aqui próximo e ele morava onde ele trabalhava dentro do estacionamento. E ele sempre foi apaixonado por cães. Então, muitos cães passavam por ele, abandonados, ele ia lá pegava. Aí, fiquei sabendo que tem um cachorro ali. Aí ele ia lá pegava. E aí, pegando, até que ele começou a ter muitos cães. E o dono do estacionamento falou: seu João, não dá para ficar com todos os cães aqui. Ou você se livra deles e você mantém o seu emprego, ou então você vai ter que sair, vou ter que te demitir, você vai ter que arrumar outro lugar para ficar. E aí o seu João optou em ficar com os cães. Então ele abandonou o emprego, ele perdeu o seu local de moradia e começou a vagar pelas ruas, né, de Pilares, aqui com os seus cães, pedindo ajuda para o alimento deles. Foi quando começaram a surgir os primeiros voluntários. As pessoas se compadeceram com a história do seu João e começaram a ajudá-lo, né? Então, faziam arrecadação de ração, medicamentos, né, vacina e tudo mais. Depois de bastante tempo nessa luta, eles vieram para esse espaço aqui, onde não tinha todas essas baias, né? Era tudo livre, então eram muitos cães ali. Foi um momento bem difícil, muito pobre, sabe? De muita pobreza no sentido de alimento, de ajuda e tudo mais, né? E aí, depois as coisas a gente começou, junto com os voluntários, a tomar formas, né? Que tiveram as baias. Antigamente, os animais eles viviam todos misturados, né? Hoje, a gente já tem uma estrutura mais estruturada em termos de baias, né, de canis. E essa história já tem aí uns bons quase 20 anos. Eu sou Guga Ungerer, eu faço esse trabalho de 8 a 10 anos, eu comecei com isso, pelas ruas de Copacabana. Eu moro em Copacabana, meio Leblon, meio Copacabana, meu pai a vida inteira no Leblon, minha mãe em Copacabana. Comecei a ver essa demanda, né, com muito morador de rua com cachorro. Aí o cara era preso, aí eu tinha que resgatar o cachorro dele. O cachorro atropelado, a gente tinha que resgatar. E aí começou nessa levada aí. Eu acordo todo dia pensando, né, como tornar esse mundo melhor. Né? E como a gente não pode mudar o mundo literalmente, a gente tenta mudar o mundo de quem está próximo da gente. Né? E os animais, eles não têm voz, né? Então a gente vai até eles para mudar essa vida, ou elas vão continuar ali se acabando. Caxias, em Barier. Acabei de encontrar aqui, pelo amor de Deus. Não dá para deixar assim na rua não, vamos resgatar. Hoje o maior desafio nosso é o número de abandonos, né? Semanalmente a gente chega aqui e tem uma caixa de filhotes esperando pela gente. E isso acontece em todas as ONGs. Se você pegar o depoimento de todas elas, é igualzinho. Se você chegar na Quinta da Boa Vista, todo dia tem um gato abandonado. Se você chegar no Aterro do Flamengo, todo dia tem um gato abandonado. Né? Essa é a realidade de todas as ONGs. Dizem que tem 3,4 milhões de animais abandonados no Rio de Janeiro. Não sei se é a realidade, mas o censo diz isso. Então, ou a gente muda isso, cara, ou vai piorar, né? Como é que a gente muda isso? Castrando, né? Entrando nas comunidades. Eu sempre friso muito nos podcasts que eu tô, ou onde quer que eu vá, eu falo sobre a questão da gente entrar na comunidade. Eu chutaria, tá? Que 90% da questão dos maus tratos está nas comunidades.
né? Cachorro que não é vacinado, é cachorro que vive acorrentado em cima de laje, no sol, na chuva, sem o menor cuidado, sem o menor carinho. Então, a pegada é essa, sabe? Tá caótico, tá horroroso. A gente tem um abrigo público no Rio de Janeiro só, que se chama Fazenda Modelo, né? Então, são administrações horrorosas. A gente tem uma Secretaria de Proteção Animal que não funciona. Então, é de mal a pior, cara. Então, ou a sociedade, né, mete a mão e faz, ou a situação só vai piorar. Se quando chega um animal aqui, a gente precisa... A primeira coisa a saber é como é que está a sua saúde clínica, né? Porque, às vezes, ele pode ser um cão que ele tem uma doença contagiosa, como uma cinomose, né? Então, ele precisa de uma outra tratativa, ou, de repente, está chegando aqui um cachorro que está mesmo na rua, mas está ok, está com a bioquímica, né, boa, um exame de sangue bom. E esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é onde colocar. Abrigo não tem espaço, abrigo não é hotel, abrigo não tem um lugar que esteja que está sobrando. A gente pode receber. Não, a gente sempre precisa pensar muito. É um jogo de Tetris, como a gente costuma falar, né? E depois é como saber o temperamento desse animal, né? E se ele for um animal de boa? E se ele for um animal reativo? E se ele for um cachorro que ele não gosta de humanos? Ou melhor, de outros animais? De macho, de fêmea, de filhote. E ele precisa ficar sozinho. E aí a gente não tem um canil vazio, entendeu? Então tudo isso é muito desafiador, né? E claro, o custo pode ser também é um desafio. A gente não sabe, quando a gente pega um animal, a gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, né? Como às vezes acontece de encontrar cães que precisam se alimentar só de rações terapêuticas. Rações terapêuticas são caríssimas, tanto a renal quanto gastrointestinal, quanto, enfim, vários, diabetes, de obeso. Então, tudo isso é sempre muito desafiante. Muito, muito, muito desafiador. Eu recebo hoje por dia de 20 a 30 pedidos de resgate. O pessoal acha que eu tenho uma fazenda espetacular, e eu não tenho nada. Eu moro num apartamento pequeno, em Copacabana, e eu me viro, né? Eu não boto 50, 60 animais dentro de casa. Eu pago hospedagem para esses animais. Então as pessoas têm que aprender que requer custos. Não é nada de graça. Você levar um animal no veterinário não é de graça, um saco de ração não é de graça, um exame não é de graça, e uma hospedagem onde esse animal fica até que ele seja adotado também não é de graça. Então os bastidores são exatamente esse, é a falta de recursos. Né? São grandes empresas acordarem para esse problema, sabe? São secretarias, são prefeituras, governos, municípios aprenderem, né, a cuidar dos seus animais, aprenderem a investir. O trabalho manual é o de menos, o problema é o financeiro disso tudo. Para cada resgate, a gente tem que gastar no mínimo R$1.000 por dia, né, para resgatar um animal. Que isso é o taxi dog, é o veterinário, é o exame, é a medicação e a hospedagem. Então, no mínimo, vai R$1.000. Não é financeiramente viável para a gente. Não é e nunca foi, né? A gente trabalha com doações. Os custos são altíssimos, custos de ração, porque assim, a gente não dá qualquer ração, a gente dá uma ração de qualidade, porque isso previne, inclusive, que eles tenham doenças. Então, a gente parte desse ponto de que é importante dar uma ração de qualidade para eles. Para além da ração, a medicação, né? Então, quando eu recebo um gato que foi abandonado, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que vermifugar esse gato, despulgar esse gato. Então, isso já é um custo, né, alto. Eu tenho que testar esse gato para saber se ele tem doença FIV ou FeLV. Eu tenho que vacinar esse gato, né, para poder colocar ele em adoção. Então, isso tudo é um custo que a gente pede ajuda, a gente pede apoio, né? Se eu receber isso como doação, ótimo. Se eu não receber, é um custo nosso. E aí tem custo com veterinário, né, custo com alimentação. Então, o nosso financeiro nunca fecha. Não, a participação do Estado com a gente é mínima. Existe uma subsecretaria que ela supervisiona as colônias, né? Então, eles vêm aqui uma vez por ano para ofertar vacina de raiva, né? Isso não é o suficiente para a gente, nem para nenhuma colônia. Eu acho que o Estado ele precisa criar políticas públicas mais eficientes para dar conta, né, dessas protetoras independentes, dessas colônias, porque o trabalho que nós fazemos é um trabalho muito importante para o município, né, e nós somos muito desvalorizados. Nós precisamos de um apoio mais criterioso deles, um olhar mais amplo, né, porque a gente precisa assim, mas tem um hospital
municipal veterinário. Ok, se eu pegar um gato aqui que está passando mal, eu vou ter que chegar lá às 5 horas da manhã e ficar numa fila para ser atendido. Eu não tenho uma prioridade para um gato de uma colônia para que ele seja atendido, para um cachorro de uma colônia para que ele seja atendido, entendeu? Então eu tenho que pegar o meu gato aqui e levar para uma emergência de uma clínica particular e gastar um dinheiro que eu nem tenho para que esse gato sobreviva. Eu tenho que pagar uma castração, porque se for o contrário, eu tenho que entrar numa fila de castração, né? Então eu acho que a subsecretaria que cuida das colônias, elas deveriam fazer um trabalho, né, voltado para as protetoras independentes, dando sim prioridade para esses gatos, para esses cachorros, em termos de castração, em termos de vacinação V4, V5, né? Porque esses animais precisam e nós tiramos dos nossos bolsos. Nós fazemos rifa, nós fazemos mesinha de doce, nós fazemos brechó, nós fazemos sebo, nós fazemos aula de yoga, aula de dança, para poder angariar fundos para dar conta disso, dar conta de uma alimentação boa, dar conta de vacinação, dar conta de cuidar desses animais, né? Enquanto isso, o Estado, né, deveria olhar e não olha da maneira que deveria. A gente está fazendo isso para suprir a ausência do poder público que não tem feito isso. Você não vê nenhum cidadão comum prendendo, por exemplo, um bandido. Quem faz isso é a polícia. E a causa animal, como ela é largada, cabe à população, fazer essa questão, esse papel do Estado. Então, cara, é isso. A importância nossa é por causa da ausência do poder público. Então, você vê aí na internet, pô, sei lá, pessoas que se apropriam disso, e para, sei lá, para ser eleito, para ganhar dinheiro, ou gente de coração mesmo que está ali lutando pelo animal das periferias. Eles tinham que dar um apoio maior para a castração, colocando castramóveis no pé da favela ou dentro das favelas. Isso o Estado é dever dele e eles tinham que fazer muito. Segundo, é auxiliando protetores. Por exemplo, não sei, talvez uma bolsa protetor, que o cara tivesse direito de pegar ração em algum local, ou uma cesta básica, porque tem protetores que estão por aí sem internet, analfabetos, que estão em casa com 50 animais, e o cara não tem nem a quem recorrer. Ele está passando fome, ele está com problema psiquiátrico. Agora, no final de semana passado, um protetor de Teresópolis se matou, entendeu? O cara começou a usar droga, se perdeu aí no caminho, totalmente mal psicologicamente, se matou. Então, em Mexe, a gente tem um caso desse, que é péssimo para proteção, sabe? Porque aí esse cara deixa 300 animais. Quem é que vai cuidar desses animais agora? Sabe? Então, o Estado tinha que apoiar esse pessoal, tinha que apoiar ONGs, pequenas e grandes, tinha que apoiar protetores independentes. Tem que fazer esse papel, senão, cara, não dá para um ajudar o outro. Por último, se você fosse definir o trabalho voluntário de vocês em uma palavra, como vocês... Luta. Por quê? Porque todo dia a gente luta muito. Empatia, cara. A gente tem que ter empatia na vida, sabe? Hoje eu definiria como resiliência, né? Amor aos animais, porque a dificuldade é grande. Amor. Amor. Porque tem que amar muito para fazer o que eu faço e para fazer o que os protetores fazem, porque é algo que mexe não só com o seu emocional, com o seu financeiro, com o seu tempo, mas também muitas vezes a gente perde esses animais. E aí te causa muita tristeza. Só para a senhora falar como que foi o processo de adoção, como foi a primeira visita, como a senhora... Eu nunca tinha feito nem visita dela. Eu entrei em contato, meu marido já fez doação de coisas do nosso outro cachorro, né, que faleceu, e ele conheceu uma pessoa daqui e fez doação da cama, das coisas dele, de medicamentos. Então tem mais um ano que a gente perdeu o nosso filhote. Aí eu vi dentro, ele me mandou umas fotos de um outro cachorro, mas eu estava apaixonada por essa daqui. E quando eu vi, aí hoje eu fui, passei mensagem e já disseram que eu já estava apta a ficar com ela. Então eu não conhecia ela pessoalmente. Então pela primeira vez conhecendo ela. E ela agora está indo para uma casa grande, vai se adaptar lá, vai conhecer a nova família e vai dar tudo certo, né? A gente só não sabe ainda se vai continuar como Narizinho ou se vai ganhar um nome novo com uma vida nova. Mas já tem opções?
De nome? Ainda não. Ainda não. Estamos esperando o pai chegar. Porque a mãe... Foi amor à primeira vez. Foi. Ver aquela cara, como diz o outro, aquela cara de piedade que ela fez na foto. A gente ficou apaixonada. Eu, principalmente. Eu tava doida para pegar um preto e branco. Né? Aí, mamãe ficou apaixonada, né? Hein? Vamos para nossa casa agora? Vamos? Conhecer nossa família? Obrigada, muito obrigada. Tchau.